Aleluia. Comenta aí os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, agora que você já ensaiou o amém, vamos fazer de verdade? Quero comentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quero louvar o Senhor por essa rica oportunidade. Também ao irmão Felipe que fez o convite. Pastor Gerson, Pastor Carlos, por ter dado essa confiança. Trago também saudação do meu pastor Edson, ali da Assembleia de Deus, Missão Boas Novas no Porto. Alguns irmãos eu conheço de vistas, outros já foram cooperar conosco, e uns outros tanto aqui é bem novo para mim. Mas de uma certeza temos, irmãos, somos ovelha do mesmo pastor. Abre a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e versículo do número 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo do número 10 e versículo do número 24. Quem achou diz eu venci. Quem não achou diz eu vou vencer. Tem a cor. Aleluia. Vamos ler. Um discípulo não é maior que o seu mestre. O escravo não é maior que o seu dono. É suficiente para o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como ao seu senhor. Se o chefe, ou na sua tradução, se o dono da casa foi chamado de Baal-zebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenha medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. O que eu lhe digo na escuridão, falem à luz. E o que é sussurrado em vossos ouvidos, proclame nos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas e não são capazes de matar a alma. Antes temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, ou vale de Inom. Não se vendem pardais por quase nada. Não vende os 2 pardais por um assário ou um cêntimo. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai Celestial. Todo o cabelo da cabeça de vocês foi contado. Aleluia. Aleluia. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Quem me confessar na presença de outras pessoas, também será confessado por mim, na presença do meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas, também será negado por mim, na presença do meu Pai Celestial. Feche os olhos. Querido Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi lida e ela será ministrada, Senhor. Ó Pai, quem movimenta o coração do homem é o Espírito Santo. É Tu, ó Senhor, que convence do pecado, do juízo. Ó Pai, do pecado, porque Cristo voltou para o céu. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia! E eu bem sei, ó Pai, que a Tua vida estará nos nossos corações. Amém. Se assenta e bate palma para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, dobra atenção aqui. O Senhor Deus, Ele tem coisas maravilhosas para nós. A religião, ela diviniza Deus. Deus já é em si a divindade. A religião, ela cria adébitos nos seus dogmas, pessoas com um senso de fideísmo. É uma fé irracional, simplesmente acredita no que ouve, faz aquilo que é passado sem questionamento.
O mundo é cheio de problemas e as pessoas esperam soluções. E a religião, ela cria um pouco mais dessa separação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, cria discípulos. Jesus, enquanto a religião diviniza Deus, Jesus torna Deus um pouco mais acessível. Talvez, entre aspas, um pouco mais humano. Não quer dizer que eu vou chegar na casa de Deus, não ter reverência e respeito, temor e tremor pelo Eterno, não é isso. Mas ele fica mais perto, mais possível de nós. A diferença de um adepto e um discípulo é muito clara. O adepto, ele simplesmente faz as coisas escuras, só serve como massa de manobra. Mas um discípulo, ele é espelho do seu mestre. Aleluia. E o maior problema nosso, talvez, é que muitos de nós, conforme a caminhada cristã ela vai prosseguindo, a gente começa a se perder. Fica comigo até o final, amém? Fica comigo até o final. E uma das perguntas mais gritantes na nossa alma é: Deus, qual é o meu propósito? Deus, por que tu me chamou? Na verdade, todo cristão, sem exceção, ele é chamado por Deus para dar testemunho de Jesus. Dar testemunho que Cristo morreu pelo meu e os vossos pecados. E que ao terceiro dia ele ressuscitou. E dá testemunho que ele também voltará. Agora, como fazer isso? Existe mais de 1000 maneiras. As mais comuns é pregando, cantando, evangelizando. A forma não importa, desde que Cristo seja pregado. E o discípulo é chamado a seguir os passos do seu mestre, do seu instrutor, do seu professor. E alguém ainda vai dizer para mim: mas William, eu não sei ainda o meu propósito ou a minha chamada. Irmão, não faça essa pergunta mais. Vem comigo aqui. Aonde você está hoje? Pera lá. Hoje eu sou pai e chefe de família. Você está exatamente aonde você está, é onde Deus sempre quis que você estivesse. É chefe de família? Honra a tua casa, faças tudo para a glória de Deus. Eu sou esposa, honra o teu lar e a criação dos teus filhos para a glória de Deus. Eu sou professor, ensina teus alunos com esmero e também de alguma maneira traz Deus nisso. Tudo façais para a glória de Deus. Você não tem que esperar chegar até a linha de chegada, na corrida, na caminhada. Você já pode estar servindo a Deus naquilo que Ele tem para você. Você testemunha a Deus, irmão, é a cada momento da sua vida. O propósito que Deus tem para você é exatamente aonde você já está. Está entendendo isso? Pode bater palma para Jesus? Só para me assustar meu fígado. Glória a Deus. E o mundo está cheio de problemas. Lembra que eu disse no comecinho? As pessoas estão se perdendo. A maioria do ser humano se perde por causa da depressão. Se perdem pela, entre aspas, falta de propósito. Estão se perdendo por causa da rotina extenuante da Europa. Estão se perdendo porque os seus ciclos sociais sempre têm conversações diferentes daquilo que foi ensinado dentro do núcleo familiar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, aleluia, na altura do seu tempo Ele levanta 12 homens para dar continuidade daquilo que Ele começou a fazer. Porque Jesus sabia, meu tempo aqui é rápido. Eu preciso deixar pessoas, discípulos prontos para continuar a minha obra. Paulo vai descrever aos Efésios: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar. De novo, aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para
Jesus nunca errou quando te chamou para o evangelho. Mas pastor, eu pequei. Deixa eu te contar um segredo que você sabe. Eu também. Ai, irmão William, eu não sou perfeito. Deixa eu te contar outro segredo. Só Jesus foi. Cristo não errou. Jesus não se equivocou quando selecionou você para dar continuidade à boa obra do evangelho. Só que ele vai deixar alguns conselhos. O Senhor vai deixar algumas recomendações, que é o que vamos falar desta noite. No capítulo 10 de Mateus, Jesus chama os seus 12. Mais para frente ele vai chamar também os 70. Mas primeiramente ele chama seus 12. E vai dizer, olha, toda autoridade me foi me dada na terra e no céu. Olha para o teu vizinho e fala assim, ó, toda. Isso não convence o pregador, não mostrou fé para Deus e não estremece o inferno. Fala para ele, ó, toda autoridade na terra ou no céu foi dada a Jesus Cristo. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente tudo está sujeito ao nome de Jesus. E o nome de Jesus para um cristão é uma procuração. Para quem aí é de direito, sabe que a procuração, ela é a autoridade dada à pessoa. Ela te dá legalidade para você agir como se fosse a pessoa que te liberou essa tal procuração. Correto? Os irmãos estão entendendo? Sou pentecostal, irmão, mas às vezes eu gosto de ser pausado. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando Jesus diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e agora eu vos envio, aleluia. Jesus está dizendo o seguinte, hoje eu estou dando a vocês que no meu nome vocês têm a procuração celestial para que expulsa demônio, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, levantai os que estão fracos. Ei, crente, sabe por que Jesus te chamou na terra? É para colocar de pé quem caiu, é para curar o doente. Não é para vir no dia de domingo só louvar, sentir a presença. Não, faz parte de carregar a bateria. Mas você vai pegar isso e levar lá para... Seja para um, seja para dois, ou seja para a multidão. Ora que no nome de Jesus vai acontecer. Meu Deus, mas deixa eu ir por parte aqui. Ah, Jesus. Ide, vai lá. Em outro evangelho, ele vai dizer, porque vocês têm autoridade de esmagar cabeças das serpentes. Hoje vocês têm autoridade para esmagar os escorpiões. Irmãos, nenhuma autoridade maligna poderá ser páreo ao nome do Salvador. Você sabe disso, você entende isso, mas está faltando viver isso. Está entendendo isso? E eles vão, Jesus diz, mas olha, de graça recebeis, de graça faz. Não leve para a missão ouro, prata ou bronze, quer na mão ou quer na cinta. Também não leva alforje, mas porque quem Deus chama, Deus envia. Quem Deus envia, Jesus garante. E quem Deus garante, Deus exige. Aleluia. Mas olha, presta atenção nisso aqui. Não precisa se preocupar, porque o mesmo Deus que vos deu autoridade sobre Satanás também tem autoridade sobre toda a terra e dará provisão para aqueles que estão debaixo do seu propósito. Então não deixa essa ansiedade matar o teu coração. Não deixa essa ansiedade te deixar preocupado ou preocupada. Você pensa assim, Senhor, tal dia chegou a hora de pagar minha renda, tal dia chega o momento de eu pagar a conta da luz, do fornecimento da água, e o Senhor sabe que não vai dar, eu vou ter que fazer umas horas a mais. Hoje era domingo,
dia de cultuar o Senhor, mas a gente vive isso. Põe a mãozinha no coração. Fala assim: Senhor Jesus, que hoje eu possa, que eu consiga confiar a 100% no Senhor e na Tua palavra. Amém? O Deus que chama te garantirá em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Não leve nem bordão e nem capa. Talvez os discípulos disseram assim: mas Jesus, a gente está saindo aqui da tua beira e vamos para longe. A coisa mais comum é ter um bordão para servir de apoio, ter uma capa, porque se o tempo virar, a gente tem que se proteger. Jesus está falando assim: olha, a autoridade que vocês estão apoiando não é necessária, porque vocês têm meu nome, aleluia. A capa, por causa dos contratempos que a vida vão causar, não precisa mais, porque vocês têm o meu nome. Se a chuva vier, ora, porque eu tenho poder sobre o mar e tempestade, aleluia. Se a necessidade vier, ora, porque eu comovo o coração de crente e levo provisão até na tua. Jesus está falando com o crente aqui. Aleluia! Irmão, Deus não falhará, nunca falhou na sua palavra. Desculpa lá, eu creio em 100% na Bíblia. Sei que Deus é 100% espírito sem forma. Sei que Cristo é Deus em carne e a Bíblia é Deus em verbo. Aleluia! Os discípulos vão. Aí Jesus continua falando: olha, cuidado, porque eu estou enviando vocês para o meio de lobos, devoradores. Eles vos odiarão, vos trairão. Seja humildes como uma pomba. Irmãos, pombinha é um bichinho tão bobo. Um dia eu estava passeando ali na Passeio Alegre, na Foz do Douro. E resolvi sentar, eu já estava cansado de caminhar. E os pombos começaram a rodear. Eu falei: deixa o bicho estranho. Eles queriam migalha ou comida. Eu peguei um gravetinho. Não é que um pombo teve a ousadia de subir na palma da minha mão e ficou olhando pro graveto? Cadê a malícia do bichinho? Traduzindo: e se eu fosse um predador que devorasse a carne do bichinho? Isso é humildade. A malícia. Mas sejam prudentes como os serpentes. Ou seja, eu sou humilde o bastante para entender a dor do meu irmão e não acreditar a ele a culpa, mas ao inimigo que usa da fraqueza dele para me atingir. Jesus está falando. Mas eu sou prudente o bastante para não dar lugar ao diabo para me atacar. Tá pegando isso aqui? Eu não vou dizer que foi o irmão ou a irmã que perseguiu, mas talvez ele ou ela deu brecha para o inimigo e veio tentando me acusar. Tudo bem, eu levo isso em oração e não na discussão. Agora, eu também vou ser prudente o bastante para não abrir as minhas costas para tomar pancada. Você pode bater palma para Jesus? E agora entramos na parte que lemos. O discípulo não pode ser maior que o seu mestre, e nem o servo maior que o seu senhor. Malaquias capítulo do número 1 e versículo do número 6 está escrito assim: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Aí Deus diz: se eu sou o vosso pai, cadê a honra para comigo? E se eu sou o vosso Senhor, cadê a minha honra? Está entendendo? Mas basta o discípulo ser igual. E aqui isso vai ser maravilhoso. Porque se o discípulo for maior que o mestre, ele tem algo para ensinar que o mestre não sabe. Agora vem para aqui. Quem instruiu a mente de Deus o bastante para dar conselho?
Mas a gente vive querendo ensinar Jesus como trabalhar. Ah, Jesus. Não, Senhor, faz assim. Lembra lá do Gênesis? Quando Jacó vai passar a bênção para os seus 12 filhos. Só que chega em José, ele vai passar agora a bênção para Manassés e Efraim. Lembra? Manassés é primogênito. E Efraim é o segundo filho de José. O que Jacó faz? Ele cruza a mão. A mão direita vai para cima do mais novo. E a mão esquerda vai para cima do mais velho. José olha e fala: não, pai. Está errado. Não é assim que se faz. A bênção tem que ser para a mão do mais velho. Jacó, cego na carne, mas com a visão espiritual de longe. Assim importa que seja feito. Você não entendeu, não é? É que quando ele cruza a mão, forma uma cruz. Vem cá. Aleluia. E Jesus está falando, alguém está aqui há muito tempo e não está desenvolvendo, porque relaxou, acomodou, já não mais tem fervor e amor por Deus como antes. Aí vem alguém que Deus tira automaticamente do lamaçal do pecado, batiza com o Espírito Santo, Deus já dá autoridade e unção para fazer a obra. Alguém diz: ainda não, é novo e Deus está falando, está pronto. Alguém vai perguntar por quê? Tem cruz sobre a vida dele. Aleluia. Se não tem jeito, se não tem solução, traz o Calvário, porque tudo se resolve. Aleluia. Alguém vai dizer assim: pastor, não consigo ser liberto da pornografia. Traz a cruz. Aleluia. Alguém vai dizer: eu não consigo ser um bom esposo ou uma boa esposa. Coloca a cruz para o teu casamento. Por que está falando isso, pregador? Porque desde a minha casa eu estava chorando aqui no culto. Sempre que eu fechava os olhos, eu via Cristo crucificado. E eu falava: Jesus, você quer que eu pregue sobre o Calvário? Deus: não, fique em silêncio, porque eu vou te desenvolver conforme a ministração. Eu falei: amém. Traz o madeiro. Alguém vai dizer assim: minha fé acabou, eu não acredito. Ai. Alguém vai dizer assim: eu não acredito que as coisas da Bíblia são para mim. Uns vão dar desculpa porque é pecador, e outros vão dizer porque foi falado para eles e não para mim diretamente. E a tua fé começa a esmurecer. Tu começa a achar que as coisas de Deus não servem para você. E aquela chama de esperança começa a morrer no teu coração. Sabe o que faz o fogo voltar a acender? Lenha. Já entendeu onde eu quero chegar, né? Traz o madeiro de Cristo de novo, porque haverá chama viva na tua alma. Aleluia, Deus, que vive para todo sempre. Há um tempo atrás, irmãos, eu sempre bati na tecla que é impossível ser perfeito, porque só Jesus foi. Só que aí quando a gente começa a reler a palavra de Deus, a Bíblia vai trazer nova. Por mais que você pode ler 100 vezes, na centésima primeira leitura, você vai achar coisa nova. Aí a gente começa a ler em Levítico: seja santo como vosso Deus é santo. E começa. Aí você vai lá em 1 Pedro, pega esse versículo e Pedro traz à tona: seja perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Aí você fica: mas Jesus. Aí vem Jesus Cristo e fala: não pode ser maior que eu, impossível, mas seja igual. Você tem um Espírito Santo para te ajudar. Tu consegue. Tu consegue, irmão. É que a gente às vezes entende as coisas e ouve as coisas um pouco errado. Quer ver? Eu gosto muito de fazer isso. Olha só. Olha para o teu vizinho e diz assim: ir para o céu é mais fácil que ir para o inferno. Vou provar.
Para mim ser condenado, eu preciso duvidar de Deus, rejeitar a graça, rejeitar a Cristo, ser ruim para as pessoas, tem que ser mentiroso, ou tem que ser um viciado, algum bêbado, ou tem que ser algum adulto. Irmão, não é chato viver assim, não? Não é difícil. Os vícios me rapelam, não dá nem para curtir a vida. Porque o vício vai me forçar a gastar para sustentá-lo. Se eu sou adulto, eu vivo com medo de ser descoberto. Está entendendo isso? Mas e ir para o céu? Eu creio na Bíblia. Eu tenho que ajudar as pessoas. Eu tenho que falar bem de quem fala mal. Talvez no começo dói, mas depois você consegue. Para mim ir para o céu basta eu crer. Qual que é mais difícil, irmão? Você viver sobre o jugo de Satanás que é cruel, ou o jugo do Senhor que é suave e leve? Aleluia! Olha, se chamaram eu de Belzebu, imagine vocês. Jesus dizendo: se eu que sou o dono da casa, que dou poder a vocês para dar testemunho do Evangelho, e me chamaram de príncipe dos demônios, o que vos falarão de vocês? Um engano nosso é de querer ser aceito, irmão, em uma sociedade, em alguns pensamentos que nunca encaixaram a Jesus. Estou falando para você ser radical. Se dobrar muito a vara, ela quebra. Mas se for com jeitinho, você molda. Mas vem cá. Às vezes o nosso coração quer ser aplaudido. A gente às vezes quer ser reconhecido como homem e mulher de Deus. E deixamos o nosso orgulho dominar a humildade que outrora tinha que ser como de uma pomba em nossas vidas. Se o próprio Senhor foi aplaudido no domingo de Ramos, não seria sexta, mas sim numa quinta-feira, mas tudo bem. E numa sexta-feira foi gritado: crucifica-o. Quem dirá a nós, meu irmão? Principalmente para os pastores, a gente sabe muito bem como é. Você insiste tanto na vida de alguém, de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo no Brasil. Insisti muito numa família, um casamento. E quando as coisas estavam tudo de perna pro ar, o casamento estava a ponto de rescisão, Deus, pela sua misericórdia, enviou-nos àquela família. Instruímos, aconselhamos, oramos. E como oramos, tudo restaurou. E na primeira oportunidade, não voltaram mais para a igreja. Oh, Jesus. E talvez machuca muito você fizer algo por alguém. Você espera no mínimo a gratidão, né, irmão? Não é recompensa. Mas a gratidão pelo esforço que tu fez. E aí tudo bem, isso é do ser humano. Só que aonde está o erro aqui? Se as pessoas foram ingratas com Jesus, por que eu estou querendo ser melhor que Jesus? Exigir algo que ele não recebeu. Está entendendo? Como eu posso exigir reconhecimento se Cristo não foi no seu tempo? Pelo menos enquanto ele estava em vida. Com o tempo foram crendo que ele era o Messias, mas não foi no começo assim. Como eu vou exigir gratidão se o nosso Senhor recebeu ingratidão? Está entendendo onde Deus quer chegar? O que você quer dizer com tudo isso? Lamentações, capítulo do número 3. Eu não lembro o versículo. Vai estar escrito assim: bom é para o homem esperar em Deus, e isso em silêncio. Aleluia. A Jeremias vai dizendo: e é bom para o homem suportar esse jugo em silêncio, porque conforme eu estou no silêncio, a minha memória vai trazer na cena as maravilhas que Deus fez em Israel. Aí ele vai chegar naquele versículo chave que a gente vai ver assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova cada manhã. Está entendendo? Então quando tudo vier ao contrário da minha expectativa, eu não vou murmurar,
Eu não vou querer sair da igreja. Eu vou permanecer onde Deus me plantou. Eu vou continuar firme onde Deus quer que eu esteja, porque Deus ainda tem almas para ser ganha através do meu posicionamento. Basta alguma coisa em nossa vida dar mal, que já queremos culpar Deus automaticamente. Vamos dividir a vida em 100% aqui? Vamos lá. Irmãos, 10% dos problemas que nós passamos na vida é provação de Deus. Só que a provação de Deus, ela não te mata. Ela é como um apontador que vai apontando o lápis para ficar bom para um desenho. Uma provação de Deus. Deus deixa você passar necessidade. Lembrar de Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Perdão, 11, versículo 3. Deixei você a sentir fome, para que sabeis nem só de pão viverá o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Então pode ser que Deus ele deixa você passar necessidade e de repente você vai no mercado e você está apertado. Olha como a aprovação de Deus ela só molda caráter. E aí a caixa te devolve o troco errado, um troco a mais. Se você está cheio da graça, você fala, pera ali, tá errado isso aqui. Mas tem crente que diz, Deus está até abençoando. Então a aprovação de Deus ela não te mata, ela te molda ou revela quem você é. E se você for reprovado por Deus no teste, relaxa, Ele faz você rodar até você ficar purinho. Mas como assim? Malaquias capítulo 15, eu vos purificarei como a prata e no forno vos provarei como ouro. Como assim? A prata para ser purificada, você coloca ela na chama mais quente. Olha a necessidade das provações, revelar quem você é, para você mesmo. Para quê? Para você se arrepender e pedir que Deus assuma você. Isso é graça, irmão. Isso é Deus trabalhando em nós. Isso é 10% do nosso problema, é Deus trabalhando em nós. E quando a prata está 100% pronta? Quando o reflexo do ourive está sobre a prata. Você não entendeu? Quando é que eu passei na prova? Quando o reflexo do meu purificador começa a refletir na minha face. Eu vou passar no teste quando a face de Deus brilhar na minha. E você vai, cristão, porque Jesus Cristo está em você. Está entendendo isso? E porque o ouro como no forno, para você tirar os metais que está no ouro, você passa ele no forno para que todo o metal não vai suportar, vai ter uma separação de metais. Posicionamento machuca, viu, meus irmãos? Posicionamento vai fazer você sair da zona de conforto, vai fazer você levantar de madrugada para buscar Deus, sim. Posicionamento vai fazer você se afastar de pessoas, infelizmente, que te tiram da santidade, sim. Posicionamento vai machucar, às vezes vai, mas também vai colocar onde Deus quer que você esteja, para ser aquilo que Ele preparou, que você seja também. Está entendendo? 10% dos nossos problemas é Satanás. Aí é mais embaixo. Porque a prova do maligno mata, destrói e rouba. Porque o inimigo vem matar, roubar e destruir. É a depressão. É o vício. É aquela briga dentro de casa que a tua vontade é de sair correndo, abandonar todo mundo. Ou descer alguém na porrada. Desculpa a expressão. É quando o inimigo chega e faz você realmente perder o brilho e o sabor da vida. Fica tranquilo que Jesus... Meu Deus, ninguém falou da tua vida para mim não, é Jesus. Aleluia. E Ele está aqui, meus irmãos. Jesus Cristo vive em nós. Esse tipo de tribulação, de perseguição é que Satanás provoca, ele causa morte, ele tira o brilho da vida, a gente começa a ver aquilo que a gente gostava, já perde o sentido. E aí vem aquele desejo, eu existo para quê? Vou existir para quê? Vou fazer isso por quê? E as coisas mais básicas começam a simplesmente perder a vontade, não faz mais sentido eu a trabalhar, ou até mesmo escovar o dente, tomar banho. Acontece, a gente já viu casos assim. Isso é o inimigo. Porém,
Evangelho de João, capítulo 14. Jesus disse: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Isso basta. Eu sou crente, mas às vezes vou ficar doente. Como diria, crente morre. Eu sou crente, eu vou passar tribulação, às vezes vou passar necessidade, mas não é Deus falhando comigo na palavra, é Deus revelando meu caráter para que a fé seja perfeita nele. É o momento, e se for coisa do inimigo querendo me matar, anima-se em Cristo, porque aquilo que o mundo causar em você e dor, Jesus já venceu. Olha, foi 20%, 10% é coisas da vida, irmãos. Não é Deus, não é o diabo, é a vida sendo como ela é. Vou dar um exemplo. Talvez simplesmente você pode herdar alguma genética, uma doença. Você pode simplesmente acontecer algum acidente no teu trabalho e isso te causar dores ou provações terríveis. Mas eu pego o mesmo texto que eu usei agora alguns segundos atrás. No mundo vocês passarão por aflições, mas anime-se em mim, porque eu já venci o mundo. Então, os 10% de Deus me molda, 10% do inimigo me mata, mas a misericórdia me resgata. 10% a vida vem no seu improviso, mas Jesus me dá livramento. De 30 sobrou 70, e agora? 70% do nosso problema, adivinha? A gente busca com a própria mão. E aí existe uma coisa que ninguém pode escapar nesse planeta, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. Alguém vai dizer assim, mentira. Eu vou olhar assim para você, fala, por quê? Você vai dizer, mas existe muitas pessoas mal, que apesar de elas serem ímpias e injustas, elas conseguem coisas boas, elas conseguem ter bons carros, elas conseguem ter a vida próspera, porém, eu que estou certinho com Deus, estou indo de mal a pior. Você já fez essa pergunta mais ou menos assim, né, cristão? Aí eu pego para você a frase de João Bunyan, o autor do livro O Peregrino. Ele escreve uma coisa linda assim: o ímpio pode até viver nos melhores dessa terra, ele pode desfrutar das melhores coisas dessa vida, mas um segundo no inferno, ele vai esquecer de tudo. E agora eu pego a frase de Jonathan Edwards e trago para nós, para te dar esperança e para me dar esperança. Ele escreve algo maravilhoso assim: a terra é o único céu que o ímpio tem. E é o único inferno que o salvo vai passar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Vivi a vida inteira em perseguição, em tribulação. Bem-vindo, apóstolo Paulo. Um segundo no céu, você esquece de tudo isso. Maior promessa da fé cristã: vida eterna. Paulo escreve a Coríntios capítulo 15: se nossa vida, nossa fé em Cristo se limita somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vejo muita pessoa, às vezes a gente rola o Instagram e o pessoal gosta de fazer uns memes muito bacana. Tá cheio de cadeira no refeitório assim, com quem você sentaria? Tá lá Adão e Eva, tá Moisés, tá Davi e tá Paulo. A maioria dos comentários é apóstolo Paulo. De verdade, irmãos. Se Paulo pregasse hoje, as igrejas não iam gostar muito dele, porque ele não era próspero, normalmente era um cara que ficava mais tempo preso. Mas todo mundo quer ter um tete-a-tete com esse grande homem de Deus, pilar da fé cristã. Só que os mesmos que jogam Paulo lá em cima, se Paulo pregasse hoje, seriam os primeiros a criticar o apóstolo. Quando Paulo fosse recobrar sua autoridade apostólica, sabe o que eles iam dizer? Deus não levanta mais. Ai, Jesus. Um grande pregador brasileiro, não vou citar o nome, que eu respeito muito, irmãos. Ele disse algo, e eu já estou indo para a parte final da mensagem. Ele disse que é muito perigoso você ler biografia, porque Deus não te chamou para aquilo.
E ele deu um exemplo que Deus não te chamou você para viver a vida de Jonathan Edwards. E eu não concordo nem um pouco, eu vou te explicar o porquê. Deus não te chamou para viver a vida de Edwards. Deus não te chamou para viver a vida de Billy Graham. Deus não te chamou para ter a vida de Anne McPherson ou de Kathryn Kuhlman. Deus não te chamou para ter a vida de William Seymour. Porém, Deus te chama para ter a vida de Cristo. Pera lá, pega todo mundo que falei, Jesus põe no bolso. Tá entendendo? O nível da graça é muito maior. Agora chega na parte maravilhosa aqui. Todos aqueles que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai Celestial. Mas quem me negar, eu também negarei perante o meu Pai Celestial. A gente pega a palavra confessar e a gente sempre leva para o lado negativo da coisa. A gente já pensa que confessar é confessar pecado. Não é verdade? Se eu chego assim para alguém e diz, confessa aí, automaticamente você já pensa, vou ter que falar algo de ruim que eu fiz. Não é natural esse pensamento? Mas calma. Confessar é simplesmente dar testemunho. Não é maravilhoso saber disso? O discípulo é chamado para dar testemunho de... Vamos lá, igreja, comigo. O discípulo é chamado para dar testemunho de... Só 3 irmãos falou Cristo. Depois eu vou mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou embora. A última vez. Vamos lá. Somos chamados para dar testemunho de... Exatamente. Somos convocados. Somos privilegiados. Somos preparados. Fomos justificados. Somos equipados. Aleluia. Para que no nome de Jesus damos testemunho dele. No teu trabalho você pode confessar Jesus para quem está desesperado. Seja esperança. Seja a bússola para o perdido. Quer na plataforma ou quer sozinho, irmão. Jesus tem vara para pescar um peixe e tem rede para a multidão. Javé, o ministério de Deus não cumpre só no altar. Pode ser cumprido com o morinete para pescar um peixe ou com a rede quando você estiver, aleluia, no meio do ministério. Seja anônimo ou seja em fama, mas testemunha Cristo, porque naquele dia ele vai dizer: ele e ela falou de mim. Aleluia. Lembra que o nome de Jesus é uma procuração que está acima de tudo e todas as coisas, toda autoridade. Não é de admirar, irmão, que quando em Apocalipse Jesus ele vem no seu cavalo branco, a roupa salpicada de sangue, para tipificar o cordeiro que foi morto e reviveu. Lembra que no seu lombo, a sua coxa, vai estar escrito no seu talit a seguinte frase assim: Rei de reis e Senhor de senhores. Aleluia. E sobre a sua cabeça tem os seus diademas. Sabe o que é isso? Muitas coroas, muitas grinaldas. O que isso quer dizer? Ele tem domínio e poder sobre o céu, sobre o inferno, sobre a terra e sobre o mar. E o que há debaixo da terra ou do mar, em todas as suas coroas, em todos os seus domínios, palavra de Deus, Jesus Cristo tem poder e autoridade. E isso Ele transmitiu a você. Creia nisso, aceita isso, viva isso. Crer, aceitar e viver. O problema nosso é que a gente se paralisa na mente. Quase entregando, irmãos. A gente crê na Bíblia, só que a gente não aceita que é para nós. A gente crê que Deus sabe, porque Ele faz mesmo. Mas a gente crê que Deus faz na vida do outro e não para nós. Não é assim? É por isso que Jesus veio, irmão.
Quando Jesus grita na cruz em grego, tetelestai, está consumado. Mas Jesus, eu duvido muito que ele tenha expressado em grego, foi mais João que escreveu. Como um bom falador de aramaico, ele teria gritado, Gomer. Ai, Jesus, pega isso aqui pro teu coração. Lembra Gomer, a prostituta que Deus mandou Oséias casar? Para mostrar que, por mais que o povo fosse infiel, Deus ainda queria o relacionamento com o povo e trazer para a presença. Quando Jesus diz assim, Gomer, mais ou menos está dizendo, Gomer, sai para fora. Aleluia. Ele está dizendo, hoje, a partir de agora, do meu calvário, o véu que está guardando, achei que na glória de Deus, hoje vem para fora. Então a Bíblia ela é real e é para você. Porque o sangue de Jesus te garantiu isso. Fica de pé, cristão. Põe a mão no coração, põe a mão no coração. Eu vou orar se Jesus revelar o